Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 18, versículo 35, que diz assim: Um homem cego ganha visão. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Informaram-lhe: É Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: Recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Glória a Deus, né? Toda honra, toda glória ao nome do Senhor. Aqui a palavra está nos dizendo, né, sobre um acontecimento que aconteceu. Um homem cego ganha visão. Jesus estava passando por Jericó. E quando Jesus passava por Jericó, ele fazia milagres e maravilha. E bem, esse cego já tinha ouvido falar sobre Jesus, quem era Jesus, né? Mas aqui ele vê todo mundo gritando e ele não está entendendo o que está todo mundo desesperado e gritando. E ele pergunta o que está acontecendo. Então alguém fala para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. E como talvez ele já tenha ouvido falar desse Jesus, ele começa a gritar também, mesmo sem enxergar. Ele começa a gritar porque ele necessita de um milagre na sua vida. Quantas vezes nós necessitamos de um milagre, mas nós não queremos pedir? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Então o Senhor já nos está ensinando a pedir, a clamar, a interceder. Como este cego, ele necessitava da sua cura, ele necessitava enxergar. Então ele começa ali a gritar junto com a multidão. Mas talvez ele gritava mais alto, porque ele não via com os olhos físicos, mas ele via com os olhos espirituais. Então ele já tinha enxergado quem era Jesus pelos olhos da fé. Ele sabia que naquele momento ele iria receber a sua cura, né? E ele começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque somente ele falava desta maneira, creio eu, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque muito o que as pessoas tinham dito para ele, que era Jesus de Nazaré, mas ele começa a exclamar: Jesus, filho de Davi, porque havia uma promessa do filho de Davi vir. E esse filho de Davi iria salvar a muitos, né? Então ele reconhece ali que era o filho de Davi. E ali ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, quanto mais ele gritava, né? A multidão mandava o calar. A multidão o oprimia, né? Mas ele não desistiu. Muitas vezes nós começamos a pedir algo para Deus e nós desistimos no meio do caminho. E já pedimos outras coisas. Por isso, né, que eu sempre digo, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por que não falar: Senhor, faça a tua vontade na minha vida? Às vezes eu quero isso, às vezes eu quero aquilo, mas eu sei que a tua vontade é soberana sobre tudo e sobre todos. Então, este homem entendeu e ele começa a clamar ali a Jesus. E Jesus para tudo. Jesus para de caminhar. Jesus pede que tragam aquele homem à sua presença. Aquele homem conseguiu chamar a atenção de Jesus. Será que nós temos chamado a atenção de Deus para a nossa vida? Porque muitas vezes nós estamos tão distante, mas queremos só receber bens materiais, queremos só receber o que nos favorece, mas nós não queremos buscar ao Senhor da mesma intensidade, da mesma forma. Muitos de nós falamos que queremos passar a eternidade com Cristo, mas não tiramos nem 2 minutos em oração para falar com Ele. Mas este homem aqui não, quando ele entende quem é Jesus,
ele começa a exclamar cada vez mais alto. E ele chama a atenção de Jesus. No momento que ele chama a atenção de Jesus, Jesus fala, traga-o aqui até a mim. E no momento que ele é levado até Jesus, muitos ali recebiam a sua cura, o seu milagre, né, parcelado, mas ele não. Quando ele chega até Jesus, Jesus diz para ele, né, homem, o que queres que eu te faça? E ele fala, Senhor, eu quero ver. E Jesus já dá a resposta para ele, porque ele já tinha alcançado, pelos olhos da fé, ele já tinha alcançado a sua cura. E Jesus fala para ele, né, a tua fé te curou. Veja, a tua fé te curou, porque a fé dele alcançou o seu milagre. Muitas vezes nós pedimos, mas nós não temos fé para alcançar. Quantas vezes nós vemos tantas pessoas recebendo e nós olhamos e perguntamos muitas vezes, né, Senhor, por que não acontece na minha vida? Mas muitas vezes é a nossa falta de fé, a nossa incredulidade nos atrapalha, nos incapacita de receber o que Deus tem para nós. Porque tem que crer para receber. Quem crê, verás a glória de Deus, né? A palavra já nos ensina dessa maneira. E aqui, a fé dele salvou ele. E o interessante aqui é que a multidão toda, glorificava a Deus pelo milagre que eles viram Jesus fazendo naquele instante. Porque o Senhor curou este homem e este homem começou a andar com Jesus. Ele foi logo correr com Jesus, ele foi andar com Jesus. Quantas vezes nós recebemos algo, mas nós não estamos andando a favor do Senhor. Nós estamos fazendo o nosso querer e a nossa vontade. E nós não estamos andando a favor do Senhor. Então o Senhor hoje, né? Ele quer nos capacitar, a mim e a você, a andar com Ele, a estar ao lado dEle. Porque nós queremos só bênçãos, né? Mas Ele quer andar conosco, Ele quer fazer morada em nós. Ele quer transformar a minha e a sua vida no dia de hoje. Então hoje Ele nos convida a andar com Ele, a estar com Ele, a não buscá-lo só por bens materiais, a não buscá-lo só por bênçãos físicas. Porque teve algumas pessoas também que não foi curada, teve algumas pessoas que não receberam a sua bênção, mas não desistiu. Eles continuam andando com o Senhor, porque eles entenderam que não era só o milagre acontecer. Às vezes, era necessário andar com o Senhor, para que aquilo viesse a acontecer, né? E mesmo que não aconteça, nós temos que entender que o Senhor é soberano, sobre tudo e sobre todos. Então, só de nós estarmos com Ele, já estamos, né, com a nossa vida eterna garantida, né? É sobre isso, né? Escrever o nosso nome no livro da vida. E se nós, muitas vezes, queremos salvar todo mundo e perder a nós mesmos, do que adianta? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o Senhor hoje nos ensina, né? Que nós temos que andar com Ele, estar com Ele, buscar Ele, querer correr atrás, querer estar próximo, querer orar, querer interceder todos os dias, querer ler a palavra, querer seguir a Jesus de corpo, alma e espírito, meditar dia e noite na palavra, como Ele nos deixou este ensinamento. Então, que possamos ser como este homem, que mesmo cego, ele conheceu a Jesus. Mesmo cego, ele entendeu quem era Jesus. Por isso, o seu milagre aconteceu. No 43 diz assim, naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor, não importa o que nós estamos enfrentando, não importa o momento, a situação no momento, mas vamos crer que amanhã será um dia melhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus. Em nome de Jesus, uma ótima segunda-feira abençoada por Deus.